Que a paz e a graça seja multiplicada sobre a tua vida, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Jonathan Rodrigues, da Igreja Avivamento para os Povos, e tenho uma palavra de Deus para você, amém? Se você está assistindo esse vídeo, foi porque você recebeu um link, um convite para assistir, ou você foi convidado pelo Espírito Santo. E já que você foi convidado, eu quero convidar você a deixar o teu like, a deixar ali o teu joinha, e também compartilhar esse vídeo. E não esquece de ligar as notificações para que sempre que a gente botar um vídeo novo aqui na página, você seja notificado em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus que nós temos para ti, querido, está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Então, uma das coisas que é importante, querido, na nossa vida é a gente não ter medo. Jesus aqui, ele nos ensina a não dar bola para o medo. Não que a gente vai ignorar o medo, não que a gente vai fingir que ele não existe, mas Jesus, ele está convidando a gente, querido, a não olhar, a não fazer do problema maior do que ele é. Por quê? Porque às vezes a gente dá bola, e quando a gente dá bola, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando a gente dá bola, a gente começa a olhar demais para a palavra desanimadora, a gente começa a olhar demais para as más notícias, para o tamanho do problema, e a gente esquece de colocar a nossa fé em ação. E aquilo que Cristo nos ensina aqui nessa palavra, ele nos ensina a colocar a fé em ação. No versículo 36, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, quando você vai crer somente, querido, você vai desenvolver uma fé e uma confiança, e você inclusive vai andar nessa fé, você vai inclusive andar nessa confiança, e você vai fazer declarações de confiança. Por quê? Porque as palavras desanimadoras, ela vem para quê? Para te tirar do caminho. Aqui Jairo tinha tomado uma decisão, ele abriu mão do sacerdócio, ele abriu mão da autoridade que ele tinha numa cidade, e ele foi até Jesus porque ele tinha uma necessidade que ele não conseguia resolver. Ele tinha um problema que ele não conseguia mais resolver. Talvez ele já tinha levado a filha dele em todos os médicos, talvez ele já tinha levado a filha dele, querido, para todas as pessoas que ele conhecia orar, mas daqui a pouco ele entendeu que precisava ser Jesus. Ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus, e ele se ajoelha aos pés de Jesus, e ele pede para que Jesus vá à sua casa, porque a sua filha está enferma para morrer. Aí daqui a pouco, no meio da caminhada, os amigos de Jairo vêm, os servos de Jairo vêm e diz assim: não incomodes, não enfades mais o mestre, porque ela morta está. Aí Jesus olha para ele, e aí sim, no versículo 36, ele diz uma coisa: não temas, crê somente. Por quê, gente? Porque muitas vezes na nossa vida, meu amigo, minha amiga, nós só vamos ter a fé. Muitas vezes na nossa vida nós só vamos ter a nossa confiança, a gente só vai ter isso para se apoiar. Gente, existem problemas, existem desafios que eles são muito grandes. A palavra em Deuteronômio vai dizer uma coisa: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, ou por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, e nunca os abandonará. Então Deuteronômio vai falar o quê? Vai falar sobre uma confiança que nós vamos ter na presença de Deus que está junto. Claro que quando a gente se apavora, claro que quando vem o medo e o pavor vem para quê? Vem para paralisar você. E quando você está paralisado, sabe o que acontece? Quando você está paralisado, sabe, você acaba não colocando mais a tua fé em ação. Quando você está paralisado, sabe, você fica parado, você fica impotente diante das circunstâncias. Mas agora eu quero dizer para ti uma novidade que talvez tu não saiba. Existem problemas, existem desafios, existem circunstâncias que você não vai conseguir resolver sozinho. Mas para isso, existem textos que vão falar sobre o medo. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem fique apavorados. Então, você
você não pode deixar o medo, sabe, suprimir você, arrancar a fé de você. Por quê? Porque o Deus que está junto com você vai te ajudar, vai levar você, querido, para que você possa, sabe, suportar essa dor, suportar esse problema, mas não só suportar, não só ter suporte, não só conseguir carregar, mas Deus, Ele vai te dar o quê? Deus, Ele vai te dar saúde, Deus, Ele vai te dar força, inclusive para você resolver os problemas. Sabe, a gente vai vendo muitas coisas que vão acontecendo aí, e muitas coisas que vão provocando medo, muitas coisas que vão provocando, sabe, o terror na gente, as enfermidades, sabe, a carreira profissional, o business, tudo isso pode causar o quê? Os negócios podem causar medo em você, daqui a pouco um medo de você investir, ou daqui a pouco um medo de você se lançar, e aí quando você se lança, sabe o que acontece, querido? Você colhe o melhor dessa terra, quando você se lança por fé, mas o medo quer travar você, o medo quer tragar de você, querido, toda essa força que Deus está dando, ou toda essa vontade, ou toda essa capacidade que Deus está dando para você vencer. Então você não pode ser paralisado pelo medo, você não pode, sabe, não pode te faltar coragem, não pode te faltar força, mas pastor, às vezes eu fico fraco, às vezes eu fico covarde, é porque você não está colocando a fé em ação. Colocar a fé em ação significa que você vai botar Deus para trabalhar em teu favor, você vai colocar Deus na tua frente, e você vai seguir o Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele é o dono da guerra, Ele vai guerrear tuas batalhas, e é Ele que vai te dar essa força, que vai fazer você, sabe, levantar, que vai fazer você, sabe, ir avante, mesmo quando você não vê sentido nas coisas, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a gente não vê sentido, a gente não tem sentido para continuar, não existe sentido na nossa vida, sabe, para que a gente possa continuar, mas a palavra de Deus, ela é um alimento para a tua fé, não esqueça isso. Uma das chaves de Deus para ti é que a palavra de Deus, ela é um alimento para a tua fé. Isaías 41:10 vai falar: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguirei com a minha mão vitoriosa, ou eu te seguirei com o meu braço forte. Então a gente não precisa ter medo, por quê? Porque é Deus que está com a gente. Coloca Deus nesse problema, coloca Deus, e você vai ver a solução entrando na tua casa e na tua vida. Eu decidi, querido, fazer essa série de mensagens, falar sobre o medo. Eu acho que vão ser 5 ou 6 vídeos que a gente vai fazer, não vai estar disponível em outras plataformas, a não ser nessa que você está assistindo, mas eu quero convidar você a fazer o quê? Eu quero convidar você a não ter medo. Isaías 40:30-31 diz que os jovens se cansarão e cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então quando o Senhor está junto, é Ele que renova a nossa força, e aí quando você tem a força renovada por Deus, você não vai ter mais um vazio na tua vida, você não vai mais estar vazio, você não vai estar mais oco, mas pelo contrário, meu irmão, minha irmã, você vai estar forte, você vai ter algo dentro de você que vai te fortalecer. Então você precisa entender isso. Deus, Ele chama você para ser forte, mas não para ser forte na tua força, no teu braço, porque você, sabe, daqui a pouco é um atleta, ou daqui a pouco você é uma pessoa que faz muitos exercícios, e daí você é forte, você é resistente. Ei, essa é a resistência física, mas nós precisamos de uma resistência corporal, nós precisamos de uma resistência, querido, sabe, física, mas nós não conseguimos só na resistência física, nós também precisamos de uma resistência espiritual, e essa resistência espiritual, essa força espiritual, é só Deus, é só Jesus Cristo que tem para nos dar. Sabe, alguns médicos, eles têm usado algumas drogas para dar atenção para as pessoas. As pessoas estão perdendo muito foco, sabe? Elas estão muito preocupadas com muitas coisas. Então é difícil hoje a gente sentar e a gente inclusive prestar atenção numa coisa só, como você está aí nesse vídeo. Não sai desse vídeo, sabe? Levanta a tua mão onde você está escutando, aonde você está vendo, sabe? E dá um glória a Deus e diga: o Senhor é a minha força. O salmista diz: o Senhor é a minha força. Então eu quero profetizar sobre a
tua vida, que o Senhor vai ser a tua força nesses dias e vai te ajudar a conquistar. Mas para isso você tem que buscar ao Senhor, você tem que buscar essa força. E aí quando você tem força, aí você fica corajoso. Quando você tem força, aí você sabe que você pode. A coragem nada mais é do que eu saber que eu posso. Sabe, a gente vive dias em que 95% da população tem uma preocupação. E os remédios que estão à disposição, sabe, para você relaxar, para você criar mais foco, eles não curam a tua enfermidade, sabe, a Ritalina e outros remédios, eles não curam, sabe, a tua falta de foco. Por quê, querido? Porque junto com esses remédios vem uma dependência. Daqui a pouco tu faz uso de maconha porque tu precisa relaxar, né? Eu tenho que relaxar. Não, pastor, eu tomo uma cervejinha porque eu preciso relaxar. Não, pastor, eu uso um outro tipo de droga lista, agora tem uma nova aí nas farmácias, parece que custa R$700 e essa droga é uma droga que te dá foco, mas quando tu para de tomar, sabe o que acontece? Vem a dependência. Por quê? Porque se você não consegue relaxar, é porque você tem um problema, mas hoje as pessoas têm medo da solução do problema. Ei, querido, se você tem um problema, não adianta você tomar um comprimido, não adianta você fazer uso de uma droga lista ou ilícita para que você possa relaxar. O que vai adiantar para você, querido, é você trazer solução para esse problema. E o Deus que eu estou te apresentando, esse Jesus de Marcos capítulo 5, 36, ele é o Jesus que pode solucionar todos os problemas da tua vida. Ele pode trazer alegria, ele pode devolver a paz e ele pode fazer você relaxar em meio às tempestades. Ele mostra pra gente, ele nos ensina quando ele está dormindo na proa do barco. Ele está dormindo na proa do barco, se levanta uma grande tempestade e um discípulo acorda Jesus e ele diz assim: acorda Jesus, tu não vê que nós estamos perecendo, nós vamos morrer? E aí Jesus acorda e olha a tempestade e ele diz assim: aquieta-te mar, cala-te vento. Mas ele olha para os discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Agora, por que a fé deles era pequena? Porque eles olharam para a tempestade, eles olharam para o tamanho das ondas, mas não olharam para a palavra que foi liberada. Antes de entrar no barco, Jesus pega os discípulos, reúne e ele diz assim: passamos para outra margem. Ei, querido, uma palavra de Deus vai fazer com que você esteja em meio às tempestades da tua vida, em meio às tempestades, os problemas e os desafios, mas você vai descansar. Uma das coisas que Deus falou para mim foi que os discípulos só viram a tempestade porque eles não estavam dormindo. Mas pastor, alguém deveria dirigir o barco? Sim, mas o que dirige o teu barco? O que dirige o teu barco é o leme? O que dirige o teu barco é a tua direção? Ou o que dirige o teu barco é uma palavra de Deus que diz que você vai chegar do outro lado são e salvo? Amém? Então é importante isso, é importante você saber desse aspecto, é importante você saber, querido, que Deus te ama e que Ele tem um propósito maravilhoso contigo. Sabe, querido, quando Jesus chega na casa de Jairo, Ele vê o alvoroço e aí Ele diz para a multidão: por que vocês estão chorando? Por que todo esse alvoroço? Se a menina não está morta, a menina apenas dorme. Por quê, querido? Porque para Jesus, aquele problemão insolucionável que é para você, para Jesus é só um sono. Para Jesus é só despertar. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo, querido, daquilo que pode matar o teu corpo. O medo, sabe o que o medo faz? O medo, ele te tira do foco, sabe? O medo, ele acaba te deixando inseguro e ainda cheio de incerteza, cheio de dúvidas, e aí você não consegue focar no lugar certo. Lá no livro de Marcos, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, 28, Jesus fala: não tenha medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, e isso tudo no inferno. Então o medo, querido, ele vai deixar você, sabe? Ele vai deixar você perdido. O medo quer enrolar você e tirar o foco daquilo que é maior. Você não precisa, esse texto não está dizendo que você tem que ter medo de Deus. Esse texto não está falando que você precisa ter medo de Deus. Pelo contrário, esse texto está dizendo que quando você tem medo, você olha para o lugar errado. Ei, querido, não temas, o Senhor é contigo. Seja forte
forte, seja corajoso, não tenham medo, não fique apavorado por causa deles, por causa dos problemas. Creia em Deus e com Ele tudo é possível. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Querido, que a bênção de Deus venha sobre você, amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele enche teu coração e que você possa ser incendiado por essa palavra cada vez mais, em nome de Jesus. Paz com todos, até o próximo vídeo.